Pois é, eu já estou aqui com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, para conversar com a gente sobre a saúde do nosso Estado, o que está acontecendo. Antes, Lara Custino, bom dia, Lara. Bom dia, Zé. Muito bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro 1. Mande sua mensagem por lá ou pelo nosso WhatsApp, 981553258. E se quiser participar ao vivo aqui com a gente, o número é 3505-5000. E o trânsito, Lara? Olha, Zé, a gente está com uma manifestação lá na Frânio Peixoto, a suburbana, no Largo do Luso. O trânsito está congestionado por lá, no sentido calçada, tá? A situação está bem complicada, eles estão parados na via, são comerciantes fazendo protesto. Não há previsão para acabar. Então, se puder evitar esse local, é uma boa opção. Além disso, tem trânsito lento em Salvador, mas por causa de fluxo mesmo. Na Dom João VI tem Brotas, nos dois sentidos da Joana Angélica, também na ACM, ali no trecho do hiperposto, sentido Juraci Magalhães. E vamos à entrevista. Metrópole Entrevista. Secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, muito bom dia para você, amigo. Na sequência, a pergunta: a Covid-19 é a doença que mais mata na Bahia hoje? Bom dia, Zé. É evidente que a Covid é uma doença com uma letalidade muito elevada, mas a gente tem aí as doenças crônicas e degenerativas, os cânceres, os infartos, os AVCs e as causas externas, né, os traumas, sempre são as causas principais de óbitos, mesmo com a Covid. Agora, com a retomada do convívio social, nós voltamos a ver os acidentes explodirem em toda a Bahia, principalmente acidente automobilístico. A nossa fila da regulação, que havia despencado para cerca de 600 pacientes, hoje já voltou a ter 1.400, 1.500, grande parte desses pacientes vítimas de acidentes de automóveis e de motocicletas. Então, a pandemia é importante, ela veio agregar óbitos à nossa sociedade, mas ela não é a principal causa de óbitos, e graças a Deus não vai ser. Agora, aproveitando aqui que a gente está cara a cara via online, parabenizar pelo seu trabalho, viu, secretário? Na Bahia inteira, eu sei que é complicadíssimo, é um desgaste emocional terrível, porque estamos lidando com vida e você foi muito cobrado. Você tem família, tem filhos, tem mulher, mas eu imagino, no seu papel de secretário do Estado, 417 municípios para você cuidar, tratar, investimentos. Óbvio que teve a sustentabilidade aí do governador Rui Costa, mas na linha de frente está você, com toda uma equipe, e passar por essa, porque eu digo passar porque a gente está passando, né? Eu imaginei os 30 primeiros dias, como é que ficou sua cabeça. Queria que você falasse aí pra gente, porque nem tudo é tranquilidade, porque você aparenta muita tranquilidade, né? Você passa esse ar de que está tudo muito tranquilo, e eu acho isso uma dificuldade muito grande para quem está vivendo tipo uma guerra de um vírus que tomou conta da Bahia. Zé, primeiro que, graças literalmente a uma ação proativa do governador, as coisas aqui na Bahia caminharam diferente que em vários outros estados. Nós aqui tivemos um processo em que o governador colocou o governo inteiro a serviço da saúde. A Secretaria de Saúde se agigantou, ela passou a ter a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Infraestrutura, a Casa Civil, enfim, vários organismos do próprio governo colocados inteiramente à disposição da Secretaria. Isso permitiu uma maior agilidade
no processo de expansão da rede de serviços, na abertura de UTIs, de leitos de retaguarda. E o governador, estando à frente e se envolvendo cotidianamente com os problemas, não tenha dúvida que isso deu peso às decisões. Você imagine o que é reunir-se ao longo de um dia com 100 prefeitos em 4 reuniões de 25 durante vários dias para poder cobrar dos prefeitos atitudes. E isso foi feito durante diversas semanas, colocando a Polícia Militar, a Secretaria de Desenvolvimento Rural para emprestar barraca para reorganizar a feira, uma série de ações que, tomadas com uma atitude de governo, deu peso às ações da Secretaria. Em relação a se manter tranquilo, isso é um treinamento de anos de medicina. Você, quando está à frente de um problema, você está lá de plantão numa UTI e o coração do paciente para, qualquer um pode ficar nervoso, menos o plantonista. Ele tem que manter a tranquilidade, a calma, num momento gravíssimo, que segundos contam, e coordenar a sua equipe. Então, a gente já tem aí décadas de experiência com a medicina e a ação dentro do governo, dentro da Secretaria de Saúde, é muito parecido com o que a gente faz na medicina. Quando surgiu a pandemia, qual é a principal ferramenta que a gente precisava lançar naquele momento? É a principal ferramenta da medicina, que é o diagnóstico. O principal ato médico não é prescrever. Prescrever, você pode entrar na internet, pegar o diagnóstico e ver qual é o tratamento que existe de melhor. Mas o principal ato médico é fazer o diagnóstico. É saber, entender com aquelas queixas do paciente, aquelas manifestações, e transformar aquilo num diagnóstico. E nós iniciamos o trabalho, já em janeiro, dotando a Bahia de estrutura diagnóstica, investindo no LACEN. Eu vi, para eu enfrentar essa pandemia, eu vou ter que ter um laboratório central extremamente capacitado. Nós investimos muito, construímos um prédio novo de biologia molecular, importamos robôs, importamos máquinas, kits diagnósticos, quando ainda ninguém estava pensando em fazer isso. Nós fomos no mercado internacional, dotamos o LACEN de infraestrutura, o LACEN saiu de 100 exames por dia para 4.500 hoje. É o segundo maior LACEN do Brasil, só perde para São Paulo. Nossa capacidade de diagnóstico foi fundamental para permitir à Secretaria, ao governo, tomar decisões em bases diárias. Enquanto outros estados mandavam resultado de exame para São Paulo, para Fiocruz, para Pará, demorava 7 dias para sair o resultado, aqui a gente tinha um resultado dentro de 24 e 48 horas. E a gente podia guiar a pandemia através do estado, fechando aqui, abrindo ali, com uma agilidade que ninguém teve no país. Pois é, eu imagino, sabe o que, secretário? O seu pensamento naquele homem da zona rural, em seu Raimundo, que fica lá dentro do matagal, com uma família de 10 pessoas dentro de um casebrezinho, e esse contaminando um ao outro. E como é que esse tratamento de vocês aí do estado chegava até seu Raimundo lá na zona rural, lá do meio do mato, né? Isso foi graças ao apoio da imprensa, graças a pessoas como você, como Mário Kertz, como tantos radialistas e jornalistas, donos de sites, de blogs, de portais de comunicação, da televisão, que nesses 180 dias, durante todos os dias, reservou grande parte da programação para falar sobre isso. A gente, quando acabar essa confusão, vai ter a oportunidade de sentar e contar essa história desde o começo. Mas a Bahia, ela foi o primeiro estado do Brasil a falar sobre o uso de álcool gel generalizado. Nós fomos o primeiro estado a passar uma lei na Assembleia obrigando o estabelecimento comercial a distribuir álcool gel. Depois nós fomos os primeiros a conversar sobre algo que soava como uma agressão para nós, baianos, latinos, que é distanciamento social. As pessoas tinham um constrangimento de falar que iam se deixar de ficar pegando uns das outras, se abraçando, se beijando.
Depois nós fomos pioneiros no emprego de máscaras para a população, num projeto muito bem sucedido, ao longo de 4 semanas, dotando por detrás, sem ninguém saber, nós alimentando a indústria têxtil, as cooperativas de costureiras, os presidiários, todos produzindo máscara, para só depois que nós tivéssemos um estoque de máscara, começarmos a lançar os decretos de obrigação, semana a semana, apertando cada vez mais, porque se lá atrás tivéssemos feito isso no começo, a gente só ia fazer o preço da máscara subir e não ia ter máscara para ninguém. Isso foi tudo feito de forma planejada e hoje a Bahia tem uma das mais baixas taxas de coeficiente de incidência de Covid e uma das mais baixas taxas de mortalidade. Pois é, secretário, o que me parece, sabe, quando começou a Covid, parece que você e o governador sentaram e disseram assim, ó, esqueça o mundo, vamos focar na Covid. Me parece que a reunião, estou vendo o governador, né? Porque ele também tenso, obviamente, qualquer ser humano, sendo um executivo do Estado, ele estaria tenso com o que vinha por aí, o semblante que ele passava para a gente, eu entrevistei ele várias vezes, ele passava um semblante de tenso, preocupado o tempo todo, e me parece que foi mais ou menos isso. O secretário esquece o mundo, foca na Covid, toma-lhe hospital de campanha, fecha Itabuna, fecha Ilhéus, Extremo Sul está estourando, vamos para o Extremo Sul. Foi tipo uma gincana, não foi não? A comparação com a gincana é ótima, porque é isso mesmo. A gente vivia dentro do governo uma sensação de gincana. Eu dizia, eu estou precisando arrumar suave nasal. Eu tinha kit para diagnosticar, mas não tinha um cotonete para enfiar no nariz das pessoas. Aí saía mundo de gente correndo atrás do mundo para comprar suave nasal. Estava precisando trazer os exames do Oeste. O governador pega os carros, o governador parou a frota de carro do governo e colocou à disposição da secretaria. Então, todo dia tinha carro vindo de Barreiras trazendo os exames para poder fazer no LACEN de Salvador. Então, foi uma sensação muito interessante de trabalhar em equipe de forma coordenada. E o governo ele foi colocado realmente à disposição. E uma decisão muito importante, lá atrás não havia participação do governo federal. Você se recorda que o governo federal estava negando a pandemia. Isso. Não havia isso. dinheiro. Isso. Ninguém falava em colocar dinheiro no problema. Porque para eles o problema não existia. O presidente dizendo que era uma gripezinha, enfim. E a decisão do governador foi de botar dinheiro. Ele falou, faça o que precisar, gaste o que for preciso, depois a gente vê como vai fazer para poder pagar isso. E aí fomos abrindo leitos, só depois da decisão tomada, dos leitos já sendo abertos, construídos, é que começou a haver um anúncio de um cofinanciamento federal. Pois é, eu estou ao vivo, com o secretário do Estado da Saúde, nosso amigo Fábio Vilas Boas, e André Curvelo procurando piada uma hora dessa, dizendo que tem uma consulta com um amigo aí. O senhor não é urologista, não é, secretário? Então ele deve estar errando a especialidade. Estou ficando feliz, por um lado, que Morro de São Paulo está reabrindo a partir desta quinta-feira. A partir de quinta-feira, reabre Morro de São Paulo. Glória a Deus. Mas, por outro lado, acabei de ler aqui no Metro 1 que Lençóis adia a retomada. O que está acontecendo com Lençóis? E vamos fazer essa comparação aí de Lençóis com Morro. Essa é uma comparação interessante. Aqui na região leste, Salvador, São Paulo, Litoral Norte, a pandemia sofreu uma desaceleração expressiva, os leitos de UTI estão sobrando, os hospitais estão vazios. Já indo para o oeste, sudoeste e sul, principalmente a região cacaueira, nós ainda estamos com taxas de crescimento superiores a 2%,
a taxa da Bahia está em torno de 1%, a taxa de vários municípios estão aí entre 2% e 3%. 3% por dia é 100% no mês. Então, as decisões têm que ser tomadas, sim, com base região por região, e não uma decisão única para o estado da Bahia inteiro. Entendi. Agora, secretário, a avaliação de muita gente hoje, né? A retomada ali, shopping aqui, o turismo começa a melhorar. Ontem eu li que Trancoso já se torna a cidade uma das mais visitadas. Nizanguanais está vindo para Trancoso, vai passar 15 dias. A sensação é que o vírus está indo embora. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a TV e está lá embaixo. Cresce, Covid cresce em toda a Bahia. Me fale sobre isso. Infelizmente, tirando aqui a região leste, principalmente a capital, que foi a primeira e o lugar onde teve maior número de casos, a doença está crescendo. Mesmo na capital ela está crescendo. Ela cresce a menos de 1% ao dia, mas cresce. Nós ainda não estamos num processo de redução generalizada. Se nós olharmos os gráficos de doença com base no dia que a pessoa começou a apresentar sintomas, é diferente. Uma coisa é você olhar o gráfico de casos acumulados, que sempre será maior hoje do que ontem. Nem que seja um caso, hoje vai ser mais do que ontem. Mas se você olhar o número de casos por dia, 4 mil casos, 3 mil casos, 2 mil casos, 1.500 casos, com base no sintoma, você vai ver que já houve um momento em que o número de casos por dia foi muito superior ao que está sendo hoje. Então, nós estamos tendo novos casos, sim, mas num volume inferior ao que já foi 3 semanas atrás. 5 mil mortes, né, secretário? Em toda a Bahia, 5 mil mortes. O número é assustador, mas poderia ser bem pior se não fosse todas as providências tomadas pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo governador, pelo governo do Estado, em número de hospitais, de todos os cuidados. Me fale sobre a Arena Fonte Nova também, secretário. Esses óbitos nos entristecem muito, nós nos preocupamos, nós analisamos cada um dos óbitos que aconteceu, selecionamos alguns casos para poder ver se alguma coisa deixou de ser feita. Nós estudamos os óbitos para entender como podemos nos aprimorar e fazer com que ele não venha a acontecer com outra pessoa no futuro, se for algo evitável. E com isso, a nossa taxa de mortalidade nas UTIs tem caído progressivamente, né? Nós temos hoje leitos de UTI sobrando, nós temos leitos de UTI sendo abertos ainda em regiões em que o tempo de transferência vinha sendo longo. Semana passada nós abrimos 20 leitos em Juazeiro, abrimos na semana anterior em Senhor do Bonfim, vamos abrir agora na próxima semana em Bom Jesus da Lapa. E nós ainda estamos expandindo para poder dar mais conforto, reduzir o tempo de transferência, porque às vezes a gente consegue a vaga, mas a remoção demora 5, 6 horas de ambulância, e isso às vezes é um determinante para a pessoa não sobreviver. Nós estamos aperfeiçoando isso, visando diminuir nossa taxa de mortalidade. E fazemos e faremos o que for necessário e possível para poder fazer com que a Covid mate menos pessoas. Estamos, nesse momento, fazendo um apelo para a população para que ela procure o serviço de saúde mais precocemente. Nós estamos vendo pessoas chegarem morrendo nas UPAs. Elas ficam em casa, quando não aguentam mais, procuram serviço de urgência. E nós não queremos que isso aconteça. Nós temos vagas sobrando para internar as pessoas sob risco aumentado. Então, uma pessoa que tem mais de 60 anos, é hipertensa, diabética, tem problema pulmonar, renal, qualquer coisa que represente um fator de risco, é melhor ela ficar internada durante 3 dias, fazer um rastreamento intra-hospitalar, identificar
se ela vai pertencer ao grupo que vai evoluir mal ou vai evoluir bem, e depois ser liberada para casa com segurança, do que ficar em casa aguardando a doença piorar. O Covid, ele emplaca 2020? 2021, Sem dúvida, 2021. sem dúvida. Ele vira um ano? A gente só vai ter um arrefecimento a partir do momento em que for disponibilizada a vacina. A vacina deverá comercialmente estar disponível para nós no Hemisfério Sul lá no segundo trimestre do ano, a partir de abril. Antes disso, se a vacina estiver aprovada, a produção vai ser toda destinada para o Hemisfério Norte, que vai ser o lugar do mundo que vai ser mais afetado nesse inverno que vai chegar aí agora. A gente vai ver uma terceira onda de Covid afetando o Hemisfério Norte. E nós que só temos um agravamento das síndromes respiratórias aqui a partir do nosso inverno, que é junho e julho, vamos acabar recebendo essa vacina com muito esforço a partir do mês de abril de 2021. Até lá não tem a menor chance de se ter carnaval, de se ter festa coletiva. Eu quero chamar a atenção, falando em aglomeração, eu tenho recebido imagens de comícios no interior da Bahia, de pessoas correndo atrás de paredão, de carro de som, pulando sem máscara, com máscara, em várias cidades do interior. Isso é um desastre. Isso não pode ser permitido. E eu peço ao povo que, se por acaso vir candidatos a vereador, prefeitos, apoiando ou se envolvendo nesse tipo de atividade, não vote neles. Puna-os. Eles estão contribuindo para aumentar o risco da morte de várias pessoas. Rapaz, eu vi ontem um vídeo, uma coisa fora do normal, que foi a prefeita de Ubaitaba comemorando com o povo que a Covid lá não existe. Que loucura, que ignorância. Rapaz, é um negócio inacreditável. A prefeita comemorando que não teve Covid. Acabou o Covid, Ubaitaba, fogos, música, banda. Quer dizer, infelizmente, né, a gente tem esse tipo de gente no comando de uma cidade. Mas, Lara Crucino, vamos aí com o secretário Fábio Vilas Boas. Vamos lá, a gente está com o Soares na linha 2. Fala, Soares. Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, secretário Fábio Vilas Boas. Secretário, nem só de Covid-19 o povo brasileiro morre, como o senhor acabou de dizer aí. Acidentes de moto, de carro, doenças cardíacas. E é nesse sentido que eu vou lhe fazer um apelo, né? Para uma pessoa que é deficiente visual, tem portador de doença de Chagas e que está com marca-passo, que colocou aí no Hospital Ananeri recentemente. Ele tinha 9 anos que não trocava. Trocou e esse marca-passo está dando problemas. Quase que morre esse fim de semana. Foi para uma UPA em Brotas, não deram o resultado. Ele está tentando antecipar a consulta dele, que está marcada para o dia 28 de setembro, agora próximo, para mais para frente, para poder se socorrer de sair, porque está se vendo a hora dele ir a óbito, porque está tomando choque, está dando choque o aparelho, e ele está acelerado o coração, e ele toda hora sai para uma UPA dessa aí, e o senhor sabe que não tem a especialidade que o Ananeri tem. Então, eu gostaria, com a sua boa vontade, o seu zelo pela saúde dos baianos, que abrisse um precedente aí e antecipasse a consulta dele. O nome dele é Marcelo Sena Moura de Jesus. O telefone dele é 991... Não diga no ar, não, o telefone. Eu providencio. Marcelo Sena Moura de Jesus. Disfunção de marca-passo não é uma condição de se agendar a consulta. É uma situação de emergência. Essa pessoa deve ir para qualquer UPA da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado,
e colocar na regulação como disfunção de marca-passo e ele vai ser internado imediatamente para a correção disso. Não é para ele ficar em casa aguardando consulta. Eu já anotei aqui, vou passar por Ananeri e vou pedir para o ambulatório de marca-passo ligar para ele e chamar ele hoje ainda para internar. Zé, tá com a gente? Tô. Agora sim. Secretário, como é que anda o Hospital Metropolitano? Uma pergunta aqui de um amigo nosso. Metropolitano está pronto, a obra já foi concluída, física. Nós, dentro do governo, decidimos transformar a operação daquilo ali numa PPP, uma parceria público-privada. Estamos finalizando o desenho da PPP para que o hospital possa ser aberto no final desse ano de 2020, com uma projeção de investimento já num bloco anexo para cardiologia, cirurgia vascular e neurointervenção. Ele vai ganhar um anexo com 2 máquinas de hemodinâmica para fazer cateterismo, angioplastia de perna, de carótidas, cirurgia cardíaca, cirurgia para evitar amputação de pernas, e vai ganhar um andar a mais. O hospital já vai nascer sendo ampliado. Vamos dar um abraço aqui para o secretário André Coveiro, que teve uma participação muito grande também com tudo isso. Andou na frente, foi um trator, comunicando nos 417 municípios, correu junto com o governador, com o secretário, para cima e para baixo. É importante a gente ter um profissional que não é fácil. A gente acha que é fácil ser profissional de imprensa num momento como esse, é que a gente está numa guerra e não pode perder Zé, eu faço questão de reconhecer o papel da imprensa, o papel da comunicação nessa Covid. Foi graças a pessoas como você que nós conseguimos mudar a forma como o baiano enxergava a doença. Se você for em São Paulo, hoje, você vai nas ruas, você vai ver lá metade das pessoas com máscara. Isso aqui que a gente está vendo aqui na Bahia, de 98% das pessoas circulando com máscara, no distrito mais distante do município mais pobre da Bahia, você vai lá, o cara está andando de bicicleta, de cavalo com a máscara. Isso é da Bahia, velho. Isso foi conquista nossa, da nossa sociedade, entendendo a sociedade, a união de governo, povo, imprensa, empresários, sociedade civil organizada. Nós estamos dando um exemplo para o mundo. São Paulo adotou lei de máscara tem 2 meses, pouco menos de 2 meses. A Europa está começando agora a preconizar o uso de máscara de tecido, coisa que a gente já faz aqui desde março, final de março, começo de abril. Ontem eu recebi um comunicado, até tentei falei com o secretário Léo Prates, ele disse que ia checar, depois ele me mandou uma confirmação. Por um lado a gente lamenta, por outro lado a gente fica feliz, lamenta pela morte, né? Mas eu tomei um susto, só tivemos 4 óbitos no final de semana de Covid na capital baiana. 4. O senhor tomou conhecimento disso? 4 óbitos só? Chegamos aqui a 50. Não, é que os 50, eles são notificados. Sim. Existe um atraso entre o dia que ocorreu o óbito e o dia que ele foi notificado. Você entendeu o problema? O óbito, um óbito normal, que não seja de Covid, ele não tem interesse epidemiológico. As pessoas apenas registram a causa do óbito. Um óbito de interesse epidemiológico, como é o caso da Covid, você tem 3 páginas de documento para preencher. Você tem que se certificar de que o atestado de óbito bate com aquela pessoa, se o exame deu positivo, se foi confirmado por correlação clínica epidemiológica, se foi teste rápido, se foi suave nasal. E aí o profissional vai e bate o carimbo lá, Covid, não Covid. Isso é importante para depois que acabar a epidemia, nós olharmos para trás e ver qual foi a nossa taxa de letalidade.
E os sistemas ministeriais de vigilância são sistemas arcaicos, pré-históricos, lentos, ultrapassados, demorados. Você gasta 3, 4 minutos para preencher os dados de um paciente. Imagine o trabalho que tem aí, está preenchendo dados de centenas de pacientes regularmente. Então, os municípios não preenchiam, os hospitais não preenchiam, os hospitais privados não preenchiam. A gente deu um aperto e começaram a vir esses óbitos que estavam aí. Literalmente, os esqueletos dentro dos armários começaram a ser trazidos para fora, e ao longo dessas 3, 4 semanas, nós estamos lançando muitos óbitos antigos, o que acaba dando uma falsa sensação de que houve um aumento do número de óbitos, o que é uma coisa absolutamente incompatível com o que a gente está vendo, que é as UTIs vazias. Você não tem como está piorando óbitos se as UTIs estão ficando vazias. Então, nos últimos dias nós já caímos, né? Chegou a 74, agora deu 40 e poucos ontem. A tendência tem sido, de fato, de conseguirmos demonstrar isso graficamente, essa redução de óbitos, assim como tem ocorrido a redução de taxa internacional em UTI. Lara Cucino, mensagens aí, Lara? A gente está com Jaque na linha 3. Oi, Jaque, bom dia. Bom dia. Caiu. Talvez Lara, seja Jack? Vamos de mensagens aí? Vamos de mensagens aí. Algumas pessoas perguntando, e é até uma dúvida minha também, secretário, em que pé está agora que foi sancionada a lei para a criação da Companhia Baiana de Insulina, em que pé está e qual a previsão, quando é que vai começar a construir? Nós agora vamos fazer uma nova reunião com a empresa parceira tecnológica da Bahia Pharma na PDP. A PDP é um instrumento legal criado há mais de 15 anos, que chama Parceria de Desenvolvimento Produtivo. É uma legislação federal que define um parceiro tecnológico estratégico para uma companhia farmacêutica estatal. Pode ser a Bahia Pharma, pode ser Biomanguinhos, Fiocruz, Vital Brasil, Butantan, Funed, diversas empresas farmacêuticas estatais que nós temos no Brasil. Elas se associam a um parceiro estratégico tecnológico para que haja uma transferência de uma tecnologia produtiva. Isso esteve com a Fiocruz durante 10 anos, não evoluiu. O governo federal transferiu em 2017 para a Bahia Pharma. A Bahia Pharma fez todo um projeto, identificou terreno de Ilhas d'Água, construiu a lei, e a lei foi aprovada semana passada e sancionada pelo governador. Nós temos algumas etapas a vencer. Primeiro, o governo federal suspendeu, o novo governo Bolsonaro, todas as PDPs logo no começo de 2019. Nós temos que destravar as PDPs, isso está sendo caminhado. Na sequência, nós vamos receber aqui os parceiros da Ucrânia, que estão agendando para vir aqui nas próximas 2 semanas, fazer uma reunião, definir estratégia, buscar parceiros nacionais, eventualmente, se houver necessidade, e definir o cronograma de implantação da fábrica. As PDPs, elas possuem etapas de transferência tecnológica, que começa desde a fazer a embalagem, envase, e finalmente a produção do insumo farmacológico ativo, que é a insulina propriamente dita. Isso tudo é colocado num planejamento, o governo garante um processo de compra durante 10 anos para essa empresa que se instalar no Brasil e transferir a tecnologia. Nós vamos ter uma situação muito interessante, porque a matriz tecnológica que permite produzir insulina, que é a partir de bactérias chamadas Escherichia coli modificadas geneticamente, ela permite produzir outros medicamentos. Então, nós vamos dominar um processo tecnológico que vai permitir produzir não apenas insulina, mas vários outros fármacos, alavancando o processo de desenvolvimento de um processo fabril biotecnológico na Bahia, coisa que nós não temos. A Bahia é 100% importadora de medicamentos, a gente não produz nada, exceto algumas coisas na Natulab, em Santo Antônio de Jesus. O resto a gente gasta quase R$ 1 bilhão o governo do estado comprando de outros estados, fora os outros hospitais e a população. Essa é a oportunidade de nós alavancarmos um processo de industrialização farmacêutica na Bahia, mudar a matriz de produção de farmacêuticos das nossas universidades, faculdades de farmácia, de farmacêutico de balcão para farmacêutico industrial,
qualificar, elevar a remuneração salarial e colocar a Bahia num outro patamar de enfrentamento da Terceira Guerra Mundial, que vai ser a guerra dos imunobiológicos. Quem não dominar o processo de produção desses medicamentos, dessas vacinas, de tudo isso, e a insulina é algo fundamental, Zé Eduardo, nisso. Se você chegar agora e disser assim, que uma empresa que está vendendo por metade do Brasil, o país dela briga e diz não vai mais vender. Ou, hipoteticamente, entra em guerra, cai uma bomba lá, destrói a fábrica de insulina que vende para o Brasil. Se isso acontecer, em um mês morre 12 milhões de diabéticos. Então, nós não podemos ser dependentes de outro país. Nós temos que dominar essa tecnologia. Por que morre? Porque não existe ninguém no mundo que consiga, em 2, 3 semanas, aumentar sua produção e abastecer o Brasil. Não existe espaço de folga, nem estoque de insulina no mundo para atender a demanda do Brasil. O Brasil é o único país do mundo que compra centralmente e distribui para o SUS. 85% da insulina consumida no Brasil é distribuída pelo SUS. Então, por isso que é muito estratégico para a gente dominar isso e sermos independentes. Não existe fábrica de insulina do lado de baixo do Equador. Estão todas no Hemisfério Norte, todas nos países desenvolvidos e uma na Índia. Secretário, em relação às policlínicas que foram inauguradas pelo governo do Estado, espalhadas pelo interior da Bahia, qual foi a função de cada policlínica no Covid? No Covid, a gente fechou as policlínicas. Havia um risco, um medo de trazer pessoas de vários municípios para cidades grandes, onde havia Covid, né? As policlínicas estão em cidades polo, e as pessoas sendo transportadas em ônibus, isso poderia representar um grande risco. Nós fechamos elas durante 3, 4 meses, e agora elas já voltaram, estão funcionando todas as 16 normalmente. Lara Cucino. Zé Pedro faz aqui um apelo. Ele diz: estou com problemas com a minha sogra, Estelita Lopes Magalhães. Ela precisa de uma UTI urgente para ser entubada, pois o quadro dela é favorável e depende somente dessa UTI. Ela diz que está aqui internada no Hospital Irmã Dulce, na enfermaria Nossa Senhora de Fátima, leito 307. Agora, secretário, o que a gente conversou, né, há 10 minutos atrás, com a retomada da economia, o comércio, o shopping, o mundo voltando ao normal, outras doenças aparecem, e aí, aquela história, né, a pessoa estava em casa segurando, aí diz, bom, agora eu vou. Aí já vai nas últimas. Aquilo que a gente conversou, é isso que está acontecendo. É isso mesmo. Isso mesmo. Tem várias pessoas que estavam em casa sem querer ir para os hospitais, com medo de pegar a doença. Infelizmente, ontem, um prefeito de João Dourado, o doutor Celso, estava com um quadro lá abdominal. Ele não queria ir para o hospital, ele estava se tratando na clínica dele, sem querer ir para o hospital. Estou trazendo ele de UTI para Salvador, porque ele estava com medo de pegar Covid. Então, você veja que não é uma coisa de poucas pessoas. Tem muita gente que agiu dessa forma e acabou complicando em casa ou em estruturas inadequadas. Secretário, muito obrigado pela participação aqui. 50 minutos de bate-papo com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Um abraço, hein? Parabéns aí pelo trabalho nessa Covid, nessa guerra. Obrigado, Zé. Obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês, que foi fundamental para nós chegarmos até aqui. Obrigado aí à Rádio Metrópole, ao seu site, às televisões onde você trabalha. Eu realmente sou muito reconhecedor e agradecido por todo o apoio. Valeu, a gente vai ali.